Jesus era um híbrido? Por que que eu penso sobre isso? Uma passagem na Bíblia, não lembro exatamente qual o livro, o anjo Gabriel anuncia a Maria que ela será fecundada por algo denominado Espírito Santo e dará à luz a um filho no qual terá que pôr o nome de Jesus. Ou seja, Jesus, o nome dele foi concedido por um anjo, né? Não foi a mãe dele que escolheu o nome Jesus. Ela simplesmente colocou o nome que o Gabriel ordenou que ela colocasse, né? Aí, como que surgiu esse pensamento da possibilidade de Jesus ser um híbrido? Porque no passado eles chamavam anjo o que hoje a gente chama de alienígena, né? Então, existe a possibilidade do Gabriel ser um alienígena. Aí, um alienígena aparece para uma humana terráquea e fala que ela vai ser fecundada pelo Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo é algo que provém de uma ordem alienígena, né? Eu vejo os alienígenas como sendo criaturas do mundo espiritual, digamos assim, né? Criaturas que estão aqui mesmo nesse lugar aí que se chama planeta Terra, mas afastada por frequências, né? São criaturas que vêm de outras realidades, outras instâncias, vamos colocar assim. E existem dois poderes aí guerreando na Terra, pelo que eu observo, né? As hostes celestiais e as hostes infernais, vamos colocar assim. Aí nasce uma criança, que ao meu ver é fruto de uma inseminação artificial alienígena, porque além de tudo, é sabido que Maria era virgem. Então, Jesus não foi concebido através de sexo, né? Ele foi concebido através de algo que foi inserido na Maria e aí ela começou a gestação e deu à luz a esse menino, no qual antes mesmo dela ficar grávida já foi dado o aviso de que ele deveria se chamar Jesus. Por quê? Porque o nome carrega uma frequência, né? Toda palavra carrega uma frequência, um endereço vibratório, energético, né? Por isso que a palavra tem poder, né? Por isso que o verbo criou tudo que há, por causa da frequência, tá ligado? Então, tinha que ser, se chamar Jesus mesmo e acabou. Aí você vê, era uma menina, né? Uma mulher de Nazaré que simplesmente foi contatada por uma força alienígena denominada Anjo Gabriel. E esse anjo fala que ela vai ficar grávida, sem ato sexual algum. Jesus não nasceu de José, por isso ele é chamado o Filho de Deus, porque ele nasceu do Espírito Santo, que, ao meu ver, é algo alienígena, porque provém de um mensageiro que é de uma ordem alienígena, o anjo Gabriel. Não é um humano, não um terráqueo. Ou pode ser um humano de uma outra época, de um outro tempo também, viajando no tempo. Por que não? Por mais louco que isso soe, é possível que seja isso também. Ou seja, nasce um menino que não é oriundo de um ato sexual. Ele não nasce da forma natural humana.
né? Ou seja, uma mulher que é virgem fica grávida através da fecundação de algo chamado Espírito Santo. O que que isso me dá a entender? Que se tratou de uma inseminação artificial. É que naquela época as mulheres não tinham nem ideia de que isso poderia ser viável algum dia. Hoje em dia aí todo mundo tem filho, quem tem dinheiro, todo mundo pode ter um filho sem ter o ato sexual. É o chamado inseminação artificial, que foi o que aconteceu muito provavelmente com a Maria. E ela foi inseminada por algo que não é desse mundo, uma inteligência que a gente pode classificar como alienígena. O Espírito Santo eu vejo como sendo o DNA de Deus. Depois eu vou fazer um vídeo só expondo o modo como eu vejo a Santíssima Trindade. Então, Jesus é aquele que porta um DNA divino e também um DNA terráqueo. Ele é um híbrido, né? Ele tem ali os genes alienígenas do Espírito Santo e também os genes humanos, da contraparte humana dele, que provém da Maria. Agora, o porquê que Maria foi escolhida, por que Jesus nasceu naquela época, eu tenho algumas ideias também, mas são peças que ainda não se encaixaram totalmente no meu quebra-cabeça mental, vamos colocar assim. Um dia pode ser que eu disponha aí. Então, nasce uma criança híbrida, Jesus. E desde cedo ele revela dons paranormais. Coisas sobrenaturais acontecem com ele, tipo, quando ele entra nas sinagogas, ele pequeno, ele já sabe de tudo, mais do que os escribas até. Isso é revelado naquela passagem que ele e os pais dele vão lá para a festa da Páscoa. Aí Jesus dá um perdido, aí quando vão encontrar ele 3 dias depois, numa sinagoga, tipo, e todo mundo maravilhado como aquela criança tinha acesso àquela sabedoria, aquele conhecimento, né? Porque herdou do DNA divino, alienígena, Espírito Santo. Tem, é só hoje que os humanos estão começando a entender a importância e o peso que um DNA carrega. Tem muita coisa que a gente é enquanto pessoa por conta da nossa herança genética. Isso é algo que as realezas desse mundo sempre souberam, por isso sempre preservaram o sangue real. Não era apenas um capricho, mas é por conta que a genética, o DNA de um povo carrega toda a história, toda a bagagem dele, né? Todo o conhecimento e tudo mais. E sem falar numa coisa chamada emaranhamento quântico, que se trata de um acesso remoto que você tem a qualquer coisa, onde os seus átomos, tanto a nível molecular quanto a nível de pensamento, estejam inseridos, né? Por isso que o voodoo funciona. Por isso que magia de amarração, essas coisas aí, tudo funciona, porque tem um acesso remoto, tanto através do pensamento, né? Aqueles quantos se conectam ali com a pessoa, como através de um nível molecular, né? Tem experimentos, tipo, você pega um pedaço da roupa de uma pessoa, faz um boneco e aí começa a interagir com aquele boneco, né? Tipo, faz um boneco, tipo, imantando, né? Mentalizando a pessoa ali, colocando a energia, puxando a energia da pessoa para aquele objeto, que no caso é um boneco.
Aí você começa a fazer cócega aqui e tudo mais. E a pessoa, tipo, começa a sentir isso também. Então, as sensorialidades são enviadas assim, né? De forma remota, e também conhecimentos, inspirações, energias. Tudo vai indo nesse acesso quântico que a gente ainda não compreende muito bem como funciona, mas sabe que é possível transferência de informações a nível quântico, né? Tá ligado? Que é tipo o que a própria internet faz, né? Um satélite na casa do caralho enviando ondas de informação que o teu aparelho capta e decodifica isso como a internet, né? O teu aparelho tem um dispositivo que capta essas ondas e decodifica essa informação, né? O DNA do Espírito Santo era como o reino dos céus, o próprio Deus, nesse canal remoto com Jesus, porque Jesus porta o DNA do Espírito Santo também, né? Então ele tá ali, ele tem um canal de acesso com Deus. Ele tem esse canal de acesso direto com algo divino, com algo alienígena no sentido de não ser da Terra. Por isso ele dizia, né? Meu reino não é desse mundo. Ou seja, Jesus era como se fosse um receptor. Ele tinha essa qualidade de ser tipo um, um roteador, né? Um receptor de sinal Wi-Fi do céu. Por conta desse DNA do Espírito Santo presente nele, né? Então Jesus acabou sendo aquele que conecta céu e terra, né? Aquele igual o Neo do filme Matrix, aquele que é enviado de um outro reino para Matrix, só que mesmo dentro da Matrix ele ainda tem conexão, ainda tem um canal de acesso com outro reino, né? E que é Jesus, pô. O Neo do filme Matrix é ali uma metáfora do enviado, né, de Jesus, aquele que desce para uma Matrix para despertar as mentes, fazê-las entender que elas estão vivendo uma ilusão. Por isso, né, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque Jesus, como ele porta esse DNA do Espírito Santo, ele acaba sendo na terra uma porta para o céu. Então ele é como um farol apontando o céu. Foi um farol colocado na terra apontando o céu. Agora, é claro que isso são palavras proferidas por um cara que crê na Bíblia. Eu creio que tudo que está escrito ali é real, mano. Eu não vejo como metáfora nem nada, não. Só que o mais importante, além de Jesus ser híbrido, de tudo isso aí que eu falei, o mais importante é o ensinamento que Jesus deixou. É o Evangelho, que é nada menos que um manual de como você escapar da Matrix e entrar no reino dos céus pela porta. É uma passagem só de ida para o reino dos céus do Evangelho. Então, no fim das contas, isso é o que realmente importa. É o ensino de Jesus ser levado na prática, por mais difícil que seja aqui na Terra, e incorporado no teu espírito, porque assim você vai ter um pouco do Espírito Santo em você também.
mesmo aqui na Terra.